morava num prédio antigo, um daqueles arranha-céus cinzentos que marcam o centro da cidade. Era um lugar cheio de histórias, mas a maioria das pessoas ignorava os detalhes. O elevador, por exemplo, era uma piada constante entre os moradores. Velho, temperamental, com solavancos que te faziam prender a respiração. Mas tinha uma peculiaridade que todo mundo simplesmente aceitava, sem questionar muito. Ele pulava o 7º andar. A botoneria era um mistério silencioso. Você podia apertar o 6 e o elevador subia obedientemente, parando com um rangido familiar. Podia apertar o 8 e ele continuava a jornada. Mas o botão do número 7? Esse era diferente. Ele não acendia. Não importava com que força ou quantas vezes você o pressionasse. Era um botão morto, um enfeite de plástico sem função. Certo dia, a curiosidade me venceu. Encontrei o Sr. Valdir, o zelador, um homem que parecia tão antigo quanto o próprio prédio, varrendo a entrada. Perguntei a ele sem rodeios: Sr. Valdir, por que o elevador pula o 7º andar? Ele parou a vassoura, olhou para mim por cima dos óculos, com um olhar que misturava cansaço e um leve divertimento. Ele se inclinou um pouco, como se fosse me contar um segredo, e disse com uma voz rouca e baixa: Esse andar não existe. Eu ri, claro. Pensei que era só uma piada interna, uma daquelas lendas urbanas de prédio para assustar os novatos. Entendi, respondi sorrindo. Ele apenas deu de ombros e voltou a varrer, deixando a poeira e o mistério no ar. Eu segui meu caminho, esquecendo o assunto. Para mim, era só mais uma excentricidade daquele lugar. E foi assim por meses. A vida seguiu seu curso normal. E o 7º andar continuou sendo apenas um número ausente no painel do elevador. Pelo menos, até a noite passada. Eu estava voltando tarde do trabalho, exausto. Era quase meia-noite. E o saguão do prédio estava deserto e silencioso, exceto pelo zumbido distante da cidade lá fora. Chamei o elevador e entrei naquela caixa metálica familiar. Apertei o botão do meu andar, o 12º, e me encostei na parede fria, fechando os olhos por um segundo. As portas se fecharam com um baque surdo, e o elevador começou a subir, rangendo como sempre. 1, 2, 3. A subida era lenta, cada andar marcado por um leve solavanco. 4, 5, 6. E então, de repente, ele parou. Não foi um solavanco normal. Foi uma parada brusca que me fez abrir os olhos assustado. As luzes dentro da cabine piscaram freneticamente, lançando sombras dançantes nas paredes de aço escovado. E então, um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um ding suave, eletrônico. Olhei para o painel acima da porta. O número 12 havia sumido. No lugar dele, um único dígito brilhava em vermelho sangue. 7. A porta do elevador se abriu com um gemido metálico. O corredor que se revelou diante de mim não era como nenhum outro do prédio. As paredes, em vez do bege desbotado habitual, eram de um cinza escuro, quase preto, manchadas de umidade. Não havia nenhuma lâmpada acesa, apenas uma penumbra fantasmagórica que mal permitia ver o fim do corredor. O ar era pesado, carregado com um cheiro denso de mofo e poeira antiga, como um lugar fechado há décadas. E lá no fundo, mal visível na escuridão, havia uma única porta. Uma porta de madeira escura com o número 7 pintado à mão, com uma tinta branca que parecia estar descascando. Fiquei paralisado. Meu primeiro instinto foi pensar que era um defeito elétrico, um curto-circuito bizarro. Mas então, eu ouvi, vindo de trás daquela porta, o som inconfundível de passos. Lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Meu coração disparou. E em seguida, uma voz. Um sussurro baixo, quase inaudível, mas que pareceu ecoar diretamente dentro da minha cabeça. Você demorou. O pânico tomou conta de mim. A porta do elevador começou a se fechar, rangendo lentamente. Em um ato de puro desespero, me joguei contra o painel, esmurrando todos os botões que conseguia alcançar. O botão de abrir a porta, o alarme, os outros andares. Nada. Era como se estivessem todos desconectados. A porta continuava seu movimento implacável, e a fresta de luz do elevador ia diminuindo, me deixando cada vez mais imerso na escuridão daquele corredor.
Eu ia ficar preso ali. De repente, com um tranco, a porta do elevador parou e se abriu novamente. Um alívio momentâneo me invadiu, mas ele desapareceu no instante em que meus olhos se ajustaram à penumbra do corredor. Parado bem no meio do caminho, me observando, estava um homem. Ele usava um terno preto impecável, mas que parecia fora de época, com um corte antigo. Estava perfeitamente imóvel, como uma estátua. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos eram duas sombras fundas, vazias. Em uma das mãos, ele segurava um grande molho de chaves antigas, que balançavam silenciosamente. Um frio percorreu minha espinha. Ele não moveu um músculo, apenas seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançou seus olhos. "Está procurando seu quarto?" ele perguntou. A voz era calma, mas tinha um eco estranho, como se viesse de muito longe. "Aqui é o 7. Dei um passo para trás, instintivamente, me encolhendo no fundo do elevador. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Nesse exato momento, a luz bruxuleante do corredor piscou, mergulhando tudo na escuridão por uma fração de segundo. Quando a luz voltou, ele não estava mais lá. O corredor estava vazio, mas no chão, exatamente onde ele estivera parado, algo brilhava. Era um crachá de identificação, preso a um cordão. Com o coração martelando no peito, me inclinei para fora do elevador para ver melhor. A foto era de um homem mais jovem, mas inconfundivelmente o mesmo que eu acabara de ver. E abaixo da foto, a inscrição: Valdemar Pires, zelador-chefe. E logo abaixo, uma data: falecido em 1984. Um grito de terror finalmente escapou dos meus lábios. Eu me lancei de volta para dentro do elevador, rezando para que as portas se fechassem. E elas se fecharam, mas quando olhei para o painel, esperando ver o número do meu andar, o visor estava diferente. Não mostrava mais número nenhum. Em vez disso, em letras vermelhas digitais, uma frase piscava lentamente, em um ritmo quase hipnótico: "Você mora aqui agora." Eu não sei o que aconteceu depois. A próxima coisa de que me lembro é de acordar, mas não estava no meu apartamento. Estava em um quarto que eu nunca tinha visto antes. As paredes eram do mesmo cinza escuro do corredor e o mesmo cheiro de mofo impregnava o ar. Corri para a janela desesperado, mas ela não dava para a rua, para o céu, para a vida. Ela dava para o mesmo corredor escuro e silencioso do 7º andar. Tentei sair. A porta do quarto se abriu facilmente, mas me levou de volta para o mesmo corredor. Tentei a porta do fundo, a que tinha o número 7 pintado à mão. Abri e entrei, apenas para me encontrar de volta no mesmo quarto em que tinha acordado. Corri para o elevador. Ele estava lá, com a porta aberta, convidativo. Entrei, apertei o botão do térreo, o da garagem, qualquer um. As portas se fecharam, o elevador se moveu e, quando se abriu, eu estava de volta ao corredor do 7º andar. Todas as portas levavam de volta para o mesmo lugar. Hoje, algo mudou. Olhei para dentro da cabine do elevador e vi o painel. Ele voltou ao normal, ou quase. Os números agora estão dispostos em ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7, agora, está permanentemente aceso. E eu sei, eu sinto, que toda vez que alguém entra naquele elevador e ele para, seja em qual andar for, uma voz ecoa lá dentro, um sussurro que viaja pelas paredes do prédio. A minha voz, dizendo: "Bem-vindo de volta ao quarto que não existe. Obrigado por me ouvir até o final." Se você gostou dessa história e quer mergulhar em mais mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.